Bom dia a todos vocês. Bom dia. Grande é a nossa satisfação, a alegria de nós podermos estar aqui nessa manhã deste domingo. É mais um daqueles domingos tão bonitos que nós recebemos de presente das mãos de Deus. E melhor ainda é estar junto nessa manhã, não sozinhos, mas com os irmãos e as irmãs. Não é permitido nos tocarmos, nos abraçarmos, dar bom dia como nós gostamos, mas eu pediria que vocês dessem uma olhada para as pessoas que aqui estão, a família de vocês. Se você estiver sozinho, não faz mal. Vejo que tem pessoas ao seu lado. Eu também vejo vocês, estão aqui comigo. Como é bom, nós sabemos que não estamos sozinhos. Também cumprimento vocês que estão em casa. Eu estava aqui já olhando alguns comentários, pessoal dando bom dia, pessoas de perto e de longe. Uma alegria também nós podemos celebrar juntos. Se vocês querem, assim, eu convido que vocês também possam compartilhar com mais pessoas. E vocês que estão aqui, se acaso também querem compartilhar com algum amigo que não está aqui, também podem fazer da mesma forma. E os que estão em casa também podem então comentar a partir daquilo que nós estaremos refletindo aqui nessa manhã. Nós olhamos e vemos que nós não estamos sozinhos, e a alegria ainda é maior por sabermos que também Deus está conosco. E assim nós celebramos esse culto nessa manhã, deste domingo, em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero saudar então a todos vocês de uma forma bíblica também, uma palavra que é lema dessa semana que se inicia. Eu acho que é uma palavra muito conhecida porque é da parábola do semeador. Diz assim, a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Palavra então de Lucas, no capítulo 8, versículo 15. Palavra esta que nos lembra que a palavra de Deus, é uma boa semente. Nós somos como se fôssemos a terra e somos chamados a receber essa palavra e que ela possa fazer com que bons frutos apareçam a partir dela. E nós vamos também nesse sentido celebrar aqui nessa manhã, para ouvirmos a palavra de Deus e que ela também nos faça viver na presença, andar na presença de Deus. Amém. Podemos assentar. E nós que aqui estamos, juntamente com nossos irmãos, nossas irmãs de casa, nós vamos cantar o hino do nosso inário, esse inário vermelho que vocês têm, número 17. Nós estamos hoje aqui reunidos, a turma de casa já coloquei lá na barra de comentários, certo? Cantemos juntos com grande alegria. Por
E nós queremos então também, neste momento, trazer uma canção para crianças, é isso? E essa, então, para todas as crianças pequenas que aqui estão, vocês, as crianças também pequenas que estão em casa, vai ter algum movimento corporal, algum gesto, não sei, com a nossa equipe de música, que vocês possam cantar juntos. Vai ser o hino Alegria do Senhor. Os que estão em casa, eu já colei lá, os que aqui estão podem olhar o hino 553, tem que olhar um pouquinho mais de longe já, 553, esse é o hino então, que a nossa equipe então vai conduzir. É o momento, já que nós também não temos um culto infantil, é o momento de nós também termos uma canção, um momento especial para nossas crianças. Mas também as crianças grandes, né? Claro, são convidadas a cantar junto, né? E fazer isso junto também. Beleza, 553. Nós vamos uma vez cantar primeiro para conhecer a música, depois a gente vai aprender os movimentos. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Agora, sempre que a gente cantar força é, nós vamos fazer uma batida numa coxa, na outra coxa e uma palma. Então fica: alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, força é. Sempre isso. E lá na última frase, daí vocês vão ver que vai ficar: alegria sem medida Ele dá. Daí é rápido, ok? Mas comigo fica fácil. É bom para esquentar nesse frio também, né, pastor? Eu acho que ajuda. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Pode ser de pé? De pé. Vai lá, mais um assim de pé pra gente terminar de esquentar e ficar quentinho. Os de casa também, de pé. Isso. Pode ser? Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Isso, muito obrigada. Eu devia ter tirado uma foto, ter feito um vídeo aqui, não fiz. Será que o pessoal de casa fez alguma coisa? Curiosidade para ver como é que eles também fizeram em casa, né? Legal, gente. Alegria do Senhor, a nossa força é. No entanto, nós muitas vezes esquecemos de que a nossa força vem de Deus, né? Que viver na presença de Cristo é a força da nossa vida. Buscamos às vezes força em tanto outro lugar, né? E não em Cristo. E vivemos muitas vezes a nossa vida pensando só na nossa capacidade. E isso é, na verdade, contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é estar caminhando conosco e nós contando dia após dia com a sua presença. E assim, dessa forma, ou também de outras formas, nós erramos, nós pecamos, porque muitas vezes nos afastamos de Deus. Eu convido para que nós então possamos, nesse momento, confessar nossos erros, nossas culpas, nossos pecados. Cada um de nós pode lembrar daquilo que realmente reconhece biblicamente que é errado ou que não é como Deus quer. Eu convido então, quem puder que possa colocar-se de pé
Vocês que estão em casa também, eu convido que se coloquem na presença de Deus. E assim nós juntos, de forma silenciosa, nós podemos pedir perdão ao nosso Deus. Amado Deus, como é bom nesse momento nós temos também essa oportunidade de nos colocarmos bem juntinho a Ti e reconhecendo numa conversa, a confissão é uma conversa franca e sincera, reconhecendo nossos erros, nossos pecados. Aqui reconhecemos, ó Deus, que nós vivemos a nossa vida no dia a dia, correndo para lá, correndo para cá, caminhando para um lado e para o outro, muitas vezes com a sensação de que estamos sozinhos e abandonados. Mas isso é apenas sensação nossa, porque nós optamos e nós, nas nossas correrias, pensamos assim e nos sentimos assim. A verdade, ó Deus, é de que Tu estás sempre ao nosso lado. Pedimos perdão, ó Deus, porque nós muitas vezes não reconhecemos a essência de viver a vida acompanhado por Ti, a essência de viver a vida como pessoas batizadas, que têm a promessa de que Tu estás ao nosso lado para todo sempre. Quantas vezes não valorizamos o viver em comunidade, o viver em família de fé, e também assim de viver bem uns com os outros. E assim nós pecamos e nós erramos, nos afastando de Ti e também de muitas pessoas especiais que vivem ou estão ao nosso redor. Que Tu, ó Deus, possas nos dar o perdão, ter misericórdia de nós, e a partir do Teu perdão nós possamos valorizar a Tua presença e não nos afastar de Ti e nem do nosso irmão, da nossa irmã que está ali ao nosso redor. Gratos Te somos e assim suplicamos na certeza do Teu amor. Perdoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Como palavra do anúncio da graça, do grande amor de Deus, do Deus que nos perdoa, nós normalmente citamos um versículo bíblico, mas hoje não, hoje nós vamos cantar um hino. O hino Cristo acolhe o pecador, daquela ideia de que Cristo nos recebe, mesmo sendo pessoas pecadoras. Podemos assentar e cantamos o hino então número 51, Cristo acolhe o pecador.
Esse é o nosso amado Deus, Ele que nos acolhe, que nos recebe em todos os momentos e também quando nós pedimos perdão pelos erros e pecados. Eu assim anuncio o perdão dos pecados a todos que estão sinceramente arrependidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a esse Deus eu convido para que você e eu, juntos aqui em casa, que nós possamos louvar o nome dEle. Fazemos isso então cantando o hino 173, nome sobre todo nome. 173, nome sobre todo nome. Convido para que nos coloquemos na presença do nosso Deus no momento de oração. Senhor nosso Deus, querido, amado Pai que temos, nós, ó Deus, te agradecemos por esse novo dia que nós recebemos de presente, rendemos-te graças e louvor. Também te agradecemos pela vida que temos, porque sabemos que esse dia também é feito para nós vivermos não sozinhos, mas acompanhados de pessoas que estão à nossa volta e, sobretudo, viver acompanhados por Ti, ó querido Pai. Nós, ó Deus, aqui viemos para ouvir a Tua palavra e, nesse mesmo sentido, estamos unidos com outros irmãos e irmãs que estão em casa, celebrando de forma virtual conosco, para ouvirmos a Tua palavra, que é uma boa semente, e que essa palavra, então, possa chegar até nós, e que nós possamos ser um bom solo, uma boa terra, para que possamos, a partir da Tua palavra, Deus, produzir muitos e bons frutos. Que o Teu Espírito Santo, ó querido Deus, nos ilumine, que tome conta de nós, nos envolva de tal forma que essa palavra realmente nos motive a viver assim como Tu queres, como é o Teu ensinamento. Por tudo que Tu és, ó Deus, nós te rendemos graças e louvor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E nos preparando para a leitura do nosso Evangelho, previsto para esse domingo, e também para a pregação, eu convido para cantarmos o hino Buscai Primeiro o Reino de Deus, no hinário é o hino número 150. 150, a comunidade queira se assentar. Aleluia.
nosso Evangelho deste domingo, de acordo com Marcos, o capítulo 6, versos 1 a 13, e essa palavra então nos diz assim: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda a parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia lá. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou, 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola e nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. E disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Essa é a palavra do nosso Evangelho, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, a gente fala comunhão, a gente já lembra, né, daquele que nos reúne, do Espírito Santo que nos reúne. Nessa comunhão, nós aqui então, nesse momento, queremos refletir. Amém. Na nossa vida, estimados, queridos irmãos e irmãs, na nossa vida nós temos muitas situações variadas, mas muitas delas são muito boas, bonitas até. Aquelas que ficam, aquelas fotografias da memória, que ficam lá gravadas para sempre, não tem isso? Tem muitos momentos na nossa vida, são momentos muito bons mesmo. E eu gostaria de saber de vocês, da vida de vocês. Eu sei que agora é muito rápido, joguei agora no domingo de manhã, meio frio ainda, né? Não sei se o cérebro já está tão ativo assim, mas eu gostaria de saber de vocês quais são as situações boas, aquelas situações bonitas, que ficaram marcadas na mente de vocês, na vida de vocês. Quais são as situações boas que vocês têm, que vocês lembram? Lembram muito bem. Vocês que estão em casa também podem comentar aqui embaixo. Aí depois, se eu conseguir ver aqui ainda, até trouxe o celular junto aqui para eu poder comentar aqui também. Quais são os momentos que vocês lembram? Nascimento dos filhos. Nascimento dos filhos. Podem falar alto. Família reunida. Falar alto com a máscara é complicado, né? Família reunida, lembra também, né? Filhos, já é da família, né? Família reunida. Quais outros momentos vocês lembram que tem uma foto assim bem boa na cabeça de vocês? Primeiro momento, eu acho que é o casamento. Né? O casamento também? Sim, hoje ainda vamos ter uma bodas aqui, né? Então também lembrar isso, né? Aqui já apareceu a Lívia colocando o nascimento da minha filha, um momento marcante também, no celular já, né?
Mais o que que vocês lembram assim? Batismos, casamentos. Também tem passeios, né? Tem passeios muito bons, assim, né? Que hoje em dia a gente tem celular e tira foto adoidado, a gente fala, né? Mas daquele tempo em que nós não tínhamos isso, né? Então era muito raro os momentos onde a gente registrava uma foto. Eu um dia desse falei com as crianças do culto infantil, do ensino confirmatório, falei, poxa, eu não tenho foto, por exemplo, do meu batismo, né? Eles têm, né? Porque eles são bem mais novos que eu. Então, né? Antigamente a gente não tinha tanto isso, né? Vocês que são mais novos aí, tem uma geração, já é uma geração... Bom, nós todos agora já temos normalmente celular e dá para bater muita foto, né? Mas são momentos marcantes realmente que nós temos. E acho que esses todos que vocês citaram e tantos outros, né, fazem parte. Eu acho que se a gente poderia falar bem mais ainda desses momentos, né? Poderíamos aqui ficar talvez por longos minutos aqui, falando, lembrando de situações, se a gente ouvir um por um, cada um tem muitas cenas, muitos momentos marcantes mesmo. No entanto, mais do que aqui ficar enaltecendo os bons momentos, dizer assim, poxa, temos bons momentos, né? Na verdade, eu quero, a partir dessa lembrança, eu quero destacar um detalhe, que eu acho que faz parte de quase todas as situações, se não em todas. Eu acho que inclusive em todas. Em todas as situações tem não sei se é um pequeno detalhe, mas tem um detalhe que faz toda a diferença. Esse detalhe é que, normalmente, todos esses momentos não são feitos, não acontecem sozinhos. Sempre tem alguém junto conosco. No nascimento dos filhos, já tem alguém lá junto, normalmente, né? Sempre também. Nos momentos bons, normalmente a gente tem alguém junto. Mesmo nos passeios que a gente às vezes faz a dois, a gente tem alguém junto. Certo? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, a gente concluir de que a nossa vida, a nossa caminhada da vida, ela acontece de forma conjunta com outras pessoas. Momentos marcantes, momentos bons, bonitos, realmente são celebrados ou vividos na presença de outras pessoas. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Confirmação de filhos, apareceu aqui. Olha, alguém colocou aqui que uma coisa boa foi a visita do pastor Elmo, né? De ter alguém do lado aqui. Muito legal isso, né? Por outro lado, agora vamos para o outro lado, né? Nós aqui também poderíamos citar momentos difíceis da nossa vida. Muitos momentos difíceis da nossa vida, situações delicadas. E também nós iríamos então perceber que também nessas situações, em quase todas, se não em todas, nós também temos pessoas ao nosso lado. Aqui, inclusive, na visita que já apareceu aqui, já acho que até podemos encaixar aqui nessa situação. Alguém dizendo que quando perdeu alguém, de ter tido pastor ali com ela, né? Então, momentos difíceis, nós também podemos lembrar que temos pessoas ao nosso redor. E eu coloquei aqui como é bom nós podemos ter, e a pandemia nos tirou isso um pouco, né? Mas como é bom nós podemos ter, como é que a gente fala? Um ombro amigo. Como é bom nós termos ali uma mão estendida. Como é bom nós termos um abraço forte, carinhoso, receptivo. Também nas horas difíceis, quando a dor é muito forte. Como é bom poder compartilhar quando a situação é difícil, poder compartilhar também essas situações com alguém à nossa volta. Enfim, gente, tudo isso, seja horas boas, nas horas delicadas, tudo isso mostra que a nossa vida, que nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, mas com pessoas à nossa volta. Essa vida que nós temos, ela deve ser compartilhada. E quando isso é compartilhado, não é igual um bolo que você corta e divide e diminui o bolo. Quando a vida é compartilhada, parece que isso aumenta e fica melhor. Assim como diz que é o amor, né? O amor compartilhado só aumenta, é como se fosse um fermento, né? Certo? Então a vida, ela não foi feita para ser vivida sozinha, ela precisa ser compartilhada. E aí eu quero dizer, por nós estarmos aqui nessa manhã na igreja, ou também reunidos de forma virtual com os de casa, mas eu penso que ainda o presencial, o estar junto, isso aqui é um testemunho que nós estamos dando.
Eu penso que o ser comunidade, que para mim sempre é família de fé, família é feita para estar junto, né? A família de fé que a gente vive é uma forma de nós mostrarmos claramente que nós não fomos e não queremos viver sozinhos, né? A gente diz que o nosso mundo, ele ensina a gente a ser egoísta hoje em dia, né? Porque tudo é feito direcionado, você tem que ter o teu celular, que o outro tem que ter o dele, você tem que ter o teu computador, o outro dele. Hoje em dia a gente cada um tem a sua televisão já, né? Enfim, a vida parece que a propaganda é feita muito para isolar as pessoas, mas não tem jeito, não tem jeito. Nós precisamos uns dos outros, então, e nós, como igreja, como família de fé, como comunidade, nós testemunhamos isso claramente, que nós queremos ter pessoas à nossa volta. No entanto, agora, meus irmãos, minhas irmãs, eu também nessa reflexão eu quero ir ainda além. Aliás, esse é o ponto principal que eu quero tocar. Além de nós termos pessoas queridas ao nosso lado, pessoas importantes ao nosso lado, eu quero ir além dessa reflexão, porque eu quero lembrar junto de vocês, junto nós queremos lembrar, que além de termos pessoas especiais ao nosso lado, nós ainda temos mais alguém que anda conosco. Temos mais alguém. Quem é esse alguém? Nós temos Deus que anda conosco, né? O Deus que não nos desampara, né? É o próprio Deus que caminha conosco, o Deus revelado em Jesus Cristo. E eu escolhi um texto nessa manhã. A pregação não é sobre o Evangelho, mas só lembrando no Evangelho, Jesus manda os discípulos irem, né? E ele manda eles 2 a 2 já, né? Não estão sozinhos também, né? E se a gente lembra que Jesus chama os discípulos também para não fazer a missão, o trabalho sozinhos, né? Mas eu escolhi um texto, só 2 versículos, de Colossenses 2, uma carta que Paulo escreve à comunidade de Colosso, já lembrando da importância de não viver sozinho, né? Ou de que Deus está com eles. Versículos 6 e 7 desse capítulo 2. Olha só o que diz ali. Portanto, vocês que aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele. E se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Escolhi esse versículo nesse momento, da gente poder, nesse momento onde a gente lembra que a gente tem pessoas à nossa volta, mas onde lembramos de forma especial que, além dessas pessoas, temos Deus conosco, que Cristo está conosco. E esse texto então vai dizer assim: vocês que aceitaram Cristo, ou seja, vocês que confessam como fé de vocês a Cristo Jesus, vocês que se confessam como Cristo sendo o Senhor da vida de vocês, vivam então unidos com Ele. A primeira coisa que eu destaquei é justamente esse: vivam unidos, ligados, não separados, né? Se nós falamos que somos cristãos, se nós dizemos isso para os outros, ou cremos nisso, então nós não deveríamos esquecer, poxa, se eu creio em Cristo, a primeira coisa, eu não vou me desgrudar dele. Viver unido com Cristo. Bom, nós podemos cada um aqui, não vai dar tempo, mas concluir o que seria viver unido com Cristo, né? O que seria viver unido com Cristo? Talvez basta pensarmos naquilo que Cristo, ou basta já é muita coisa agora, né? Pensar naquilo, tudo que Cristo ensinou, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele mostrou, naquilo que Ele viveu, e dessa forma vivendo é estar unido com Cristo. E aí a outra coisa que eu tirei desse texto é quando ele diz assim: estejam enraizados nele. E eu lembro de uma árvore, né? Quando ela está bem enraizada no chão, ela está firme. E quando a raiz, sei lá, apodrece ou morre, ela cai. Da gente poder lembrar que estar enraizado em Cristo, ou estar unido em Cristo, poderia ser igual uma árvore bem fundamentada, bem firme em Cristo, e isso dá sustentabilidade. O nosso sustento, a nossa segurança, então vem nessa figura que ali está, estarem enraizados. Essa é uma forma que Paulo aqui traz de viver unidos com Cristo. Depois ele vai dizer: construam a sua vida sobre Ele. Tem o texto do Evangelho, aquele outro texto que vai dizer assim, né? A gente edificar sobre a pedra é igual edificar a vida sobre Cristo, né? Sobre aquilo que Cristo ensinou, viver a partir da sua palavra. Aqui,
construam a sua vida sobre ele. Da mesma forma, assim como a planta constrói a sua vida ali, ou vai desenvolvendo com as suas raízes, o enraizados que veio antes, da mesma forma a ideia de que quando nós construímos ou desenvolvemos o dia a dia da nossa vida, aquilo tudo que nós construímos deveria ser a partir de um alicerce firme que é Cristo Jesus. E aí depois ele vai dizer, e tornem-se fortes, E tornem-se mais fortes na fé. Quando a gente consegue fazer isso também, então isso nos torna fortes na fé. Ou pensando no próprio Paulo, quando vai dizer que a fé é o que nos motiva a muitas coisas, talvez seria ainda a primeira coisa, a partir da nossa vida de fé, nós nos mantemos firmes, unidos com Cristo, alicerçados e enraizados. Acho que essa palavra ainda é bem melhor, Enraizados com Cristo Jesus, certo? Esse texto, então, ele nos lembra de nós não separarmos a nossa vida, o nosso dia a dia da presença de Cristo, de nós não nos desviarmos disso, nós não nos separarmos disso. E eu aqui quero lembrar, eu vou pedir para quem está aqui, os de casa não vão ver dessa forma, mas a Dani aponta lá para o tema do ano, Dani? Lá em cima está escrito viver o batismo, é um tema belíssimo que nós temos esse ano, nosso tema do ano, viver o batismo. Eu só vou ficar nessa primeira parte, depois vai dizer que temos dons a serviço, Mas eu queria colocar aqui esse tema, viver o batismo, porque quando a gente fala da importância de nós andarmos com Cristo, ou enraizados com Cristo, estar na presença de Cristo, eu quero então lembrar que sempre quando a gente fala isso, me vem uma imagem à mente, uma imagem de que viver a nossa vida como pessoa batizada. A imagem que eu tenho quando fala de viver o batismo como se fosse um pai andando com a criança de mão dada na praia. Ou quando vocês, as mães, andam de mãos dadas, ou alguém de vocês anda de mão dada com a criança. Eu penso com a criança. Eu gosto demais, Então quando eu ouço esse tema, e quando nós somos motivados a viver o batismo, e hoje eu venho falar aqui de andar com Cristo, eu penso nessa figura de um pai ou de uma mãe andando com a criancinha, de mãos dadas. Porque eu penso que tanto tema que nos convida a viver o batismo, mas especialmente quando nós somos lembrados hoje de viver a vida enraizados, unidos com Cristo, a gente não deve esquecer que nós somos pessoas batizadas. E como tais, me vem então à mente quando fala em batismo, ou viver o batismo, como se eu estivesse andando de mão dada com Deus. Quando eu falo um pai andando de mão dada com a criança na praia, eu não sou o pai, eu sou a criança. Você é a criança. E quando a gente ouve ou fala que a gente também não anda sozinho, além de ter pessoas ao nosso lado, mas temos Cristo ao nosso lado, também penso, me vem essa figura de que eu estou andando de mão dada com Cristo, como pessoa batizada que eu sou. Então quando o tema nos chama belissimamente para a gente viver o batismo, eu penso que, eu sei que o tema do ano é um convite diferente para a gente botar já a nossa vida, nossos dons à disposição, mas eu penso que a primeira coisa, antes de nós conseguirmos servir a Deus, é lembrar que a gente está de mão dada com Ele. E eu acho que essa figura, quer dizer, eu tenho certeza que essa figura me vem à mente por causa do versículo ou do texto, que é a ordem que Jesus dá para o batismo. Porque lá ele vai dizer para os discípulos, e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então quando eu penso em viver o batismo, ou quando eu falo aqui com vocês e nós falamos ou pensamos pelo menos juntos, de que nós vivemos sempre com a presença de Cristo, eu penso então que a primeira coisa para viver o batismo é lembrar que eu estou de mão dada com Ele. E não sei nem se é mão dada, como é que vocês que são pais, ou os avós aí, os de casa também, às vezes eu tenho uma criança pequena, às vezes não é nem ele dar a mão para a gente. O que às vezes a gente tem que fazer? Puxar a mão, ficar de olho sim, mas puxar a mão, ou a gente que segura mais firme e puxa. Eu ainda penso que pelo batismo, o viver o batismo ainda é mais assim, que Deus vai segurando a nossa mão, de forma carinhosa, entrelaça a mão e vai nos conduzindo, Então da gente poder viver a nossa vida, o tema então nos lembra de viver o batismo, mas da gente viver nessa presença de Deus, como Deus segurando realmente a nossa mão. E como eu gosto de historinhas, deixa eu me achar aqui, como eu gosto de historinhas, eu achei uma semana que lembra qual a diferença
de ser uma pessoa cristã, uma pessoa que se confessa ou uma pessoa que é batizada? Qual a diferença disso em relação a outras formas de crer? E tem uma historinha que diz assim, que um cristão chinês, um cristão lá na China, que são poucos, minoria lá nesse sentido, né? Um cristão chinês um dia, ele explicou como ele, por que ele se converteu ao cristianismo. Por que ele passou a crer em Jesus Cristo? E ele disse isso, exemplificou isso de uma forma, da seguinte forma: é que um dia eu caí fundo no poço do pecado. E aí, eu estava lá nesse fundo, e aí quando, naquela situação do pecado, a primeira pessoa que me viu foi Confúcio, o grande mestre moral. E aí, esse mestre da moral, ele disse para mim: coitado, eu tenho pena de ti. Como você caiu nessa fossa? Se você por acaso conseguir sair dessa fossa, cuida, para que você não caia de novo nessa situação, para que você não caia nessa fossa de novo. Pouco depois, passou o Buda, e também, ele viu também a minha situação ali desesperadora, e aí ele me falou: amigo, tenta subir, pelo menos a metade, procura relaxar, descansar, e esquecer a tua situação precária, e assim você vai encontrar paz. E dessa forma você vai ver que eu acabei te ajudando a sair do poço. Mas, com as minhas próprias forças, no meio daquela lama movediça, eu não podia sequer me mexer. E quando o meu desespero já era quase total, então veio Jesus Cristo. E ele não me deu nenhum conselho. O que ele fez? Ele desceu lá embaixo, ele mesmo desceu para dentro da lama onde eu estava, naquela fossa. E ele me tirou de lá. E só depois, quando eu já estava bem, ele disse para mim: para você não cair de novo, vamos andar junto? Para você não cair lá de novo, vamos andar junto? E eu trago essa historinha, não sei se é verdade, um exemplo, se o cara apenas quis exemplificar, não sei, nem gosto de citar outras pessoas, como ele cita Confúcio e Buda ali, né? A questão talvez do Buda é mais por causa que normalmente é falado de encontrar a paz, ter uma, né, nesse sentido, né? Mas a ideia de Cristo, se a gente pensar biblicamente, faz muito sentido. Se a gente pensar no batismo, se a gente pensar no texto que Paulo nos traz, mas se a gente pensar naquilo que Cristo fez por nós, na cruz, quando ele morre por nós. Quando ele morre na cruz, ele vai também na fossa do nosso pecado. E ele não apenas diz: sai dali, ele nos tira dali, nos seus ombros. E aí a ideia de que, para você não cair de novo, vamos andar juntos a partir de agora, é aquela ideia que eu falei da figura, que a partir do batismo, ele nos dá a mão, para a gente viver a vida da gente. Nesse sentido, gente, eu quero encerrar esse momento da nossa reflexão, lembrar o quanto é precioso nós andarmos na presença de Cristo. Nas horas boas, nas horas difíceis, em todas as circunstâncias, na nossa vida de fé, caminharmos com Cristo ao nosso lado, lembrando que nós não estamos sozinhos. E lembrando, nas horas boas nós temos pessoas ao nosso lado, nas horas difíceis também. Deixa eu ver se mais alguém comentou. Temos mais pessoas aqui. Talvez nós poderíamos pensar que aquelas pessoas que estão à nossa volta nos momentos bons e difíceis, será que não é uma forma de Deus também mostrar a sua presença? Afinal de contas, a partir do batismo nós somos chamados por Jesus para sermos seus discípulos, a levar a boa nova, a viver essa boa nova, não só falar, a viver. Será que Deus também não se apresenta a nós, a sua presença, não nos dá a mão, por meio dos irmãos e das irmãs, das pessoas especiais que estão à nossa volta? Deus se revela também dessa forma. E quando nós entendemos também isso, podem entender isso com toda tranquilidade de fé. Quando nós entendemos que as pessoas que estão à nossa volta também é uma forma, ou são presentes que Deus nos coloca ali, daí também nós vamos lembrar o quanto quanto você, quanto nós somos preciosos e o quanto nós precisamos também estar ao lado das outras pessoas. Não só querer ter pessoas à nossa volta, mas nós estarmos próximos uns dos outros. Essa é a forma de viver na presença de Deus, de colocar em prática aquilo que Cristo
ensinou. Vamos viver a nossa vida dando as mãos a tantas pessoas que estão à nossa volta, dando as mãos a Cristo. E mesmo quando a gente não conseguir dar a mão, Ele ainda nos segura, Ele ainda nos sustenta. Que Deus, gente, nos ilumine, que Deus nos impulsione a viver sempre na fé, na sua presença. Amém. E hoje nós não vamos fazer a nossa confissão com o credo apostólico. Eu sei que a Dani escreveu uma linda canção, né? E a nossa equipe de música vai entoar essa canção para nós e nós vamos então acompanhar. A Dani pode falar um pouquinho dessa canção, que também tem ligação com o tema do ano. Obrigada, pastor. Bom, a música que nós vamos cantar se chama Somos Chamados. Eu compus ela pensando nesse tema do ano que nós temos na igreja, que fala de viver o batismo, nossos dons a serviço. Então, a partir do nosso batismo e desse grande amor de Deus, todos nós somos chamados a fazer diferença no mundo. É nesse sentido a música. Muito bem. Obrigado, viu, gente? A ideia, então, de nós vivermos o batismo e colocar nossa vida, então, a serviço, nossos dons a serviço. Temos alguns avisos. Eu lembro que o nosso próximo culto é no sábado que vem, não é domingo, mas no próximo sábado, então, dia 10 de julho, às 18 horas, aqui, então, na igreja. Sábado que vem. Lembro também sempre da nossa doação de alimentos, aqui somos gratos, tá? Também pelas, às vezes as pessoas não doam alimentos, também doam algum dinheiro que está na caixinha lá na entrada, e a gente então repassa também isso. E além de alimentos, a gente lembra também que materiais de higiene, materiais de limpeza, tudo isso então a gente encaminha sempre uma forma de uma cesta básica, ou aquilo que às vezes a pessoa chega e diz, olha, hoje só preciso disso, e a gente encaminha dessa forma então.
Eu lembro que também temos o nosso jornal Caminho na saída, também de julho, né? Pode também ser levado. E eu lembro, convido de forma muito especial para o nosso evento que nós vamos ter aqui na comunidade. Ele vai ser em forma de drive-thru, o nosso Schwarzau e o aipim frito, que vai ser no dia 16 de julho. Então não é sexta agora, na outra sexta. Próxima sexta agora não, dia 9, daí no outro então dia 16. A partir das 17, 18 horas, né, nós vamos estar fazendo as entregas aqui. O importante é que vocês, quem queira e gosta, né, pode então comprar o seu ticket no valor de R$30, então, esse Schwarzau. Não sei se a Dona Norma quer fazer uso da palavra, dizer alguma coisa, pode ser? Então, enquanto a Dona Norma chega aqui, nós reforçamos então o convite para nosso Schwarzau. Deixa a Dona Norma vir aqui, eu vou me afastar para... Eu vou tirar. Dona Norma, aqui. Aqui assim. Aqui. Não precisa ter, faz a pessoa de casa. Bom dia a todos. Pois é, a nossa Schwarzau, que já é 24 vezes que a gente está fazendo aqui na igreja, tá? Para manter as belezas que nós temos, eu diria, que a nossa igreja, o pátio e tudo, eu acho que nós podemos ter muito orgulho de ter essa beleza aqui na frente da igreja. E para isso acontecer de novo e nós podermos manter, a gente está fazendo a Schwarzau novamente, e muitas pessoas não gostam, dizem, eu não quero porque é de sangue, não sei o quê. Então eu digo o seguinte, para colaborar, em vez de comprar um ticket e buscar a Schwarzau, de repente vocês ajudam com carne, vamos dizer, a carne está entre a asa do marreco, custa na base de R$14 o quilo. O pescoço na base de R$10 o quilo. Então, em vez de comprar um ticket, ajudem com 3 quilos de carne. Seria uma boa coisa, porque a gente já ganhou bastante bastante carnes também, mas falta para nós ter o sucesso mesmo e ter a garantia de que nós possamos entregar todas as 200 Schwarzau que a gente quer fazer a R$30 para a nossa comunidade. Com a ajuda de vocês nós vamos conseguir, tá? É isso que eu gostaria de dizer. E venham, participam, nós precisamos de mão de obra, que é trabalhoso, tá? E venham ou participam de outra maneira. Muito obrigada. Valeu. Com a diretoria, nós vamos, com a Raquel também, nós vamos estar organizando, né, a questão do trabalho, também para ter toda essa questão do cuidado nessa situação aí da pandemia, certo? O importante é vocês, então, ou podem então ajudar de forma de uma doação, como a Dona Norma falou, ou também então comprando o ticket de vocês, são apenas 200, viu? 200 Schwarzau, vocês também podem então adquirir dessa forma. Dona Norma, a porção lá é em torno de 1 litro, né? É 1 litro. Acompanha o aipim frito. E ainda acompanha o aipim frito, tá, gente? É uma porção bem generosa, né? Que dá para levar para casa e... Tá. Certo, gente? Beleza. Deixa eu colocar o microfone aqui. Repito, então, na sexta-feira, dia 16 de julho. Certo, gente? Eu lembro aqui que a nossa oferta do último culto deu R$242 e a oferta de hoje ela é destinada pela nossa igreja para o trabalho de missão entre os povos. Aqui está povos indígenas e também outros trabalhos missionários que a igreja tem. A nossa igreja tem muitos trabalhos que às vezes a gente nem conhece, né? No nosso país afora, trabalhos de missão, de levar o evangelho, de levar a palavra. E como a Dona Norma diz aqui, nós precisamos de recursos, mas também para fazer outros trabalhos a igreja também precisa. E nós queremos ofertar nesse culto, então, Vilmar está colocando ali nossos gasofiláceos, vão estar no meio aqui. Quem quiser então vir aqui fazer uma oferta, quem está em casa também pode fazer, está lá na descrição do nosso culto. E nós queremos então fazer a oferta para o trabalho da missão da nossa igreja, cantando o hino
569. 569, esse hino acho que é novo, né? Isso Vamos mesmo. cantar hoje, cantamos em outros cultos de novo e a gente vai aprendendo esse hino. 569. Bom, um dos momentos que foi lembrado ali antes, de que nós não vivemos sozinhos, ou que momentos marcantes, né? Momentos bons, foi falado do casamento, foi falado da família reunida, e nós temos aqui nesse culto hoje uma bodas de ouro, um momento também especial para essa família e logo é para todos nós. Eu convido então que o casal possa vir até aqui, o senhor João e a Rosemary. É Rosemary? Rosemary. Certo? Joia. Se o pessoal da família quiser vir ficar aqui ao redor, também pode ser nesse momento. Só não, talvez fiquem aqui assim e também ali por causa da câmera aqui, para não ficar na frente da câmera. Uns podem ficar de um lado e outros do outro, isso. De fato, um momento muito precioso, completar 50 anos de casamento. João Luiz Niles e Rosemary Niles. Eles casaram no dia 30 de junho de 1971, então já durante a semana completou os 50 anos de casamento. O casamento foi realizado na Igreja da Paz, aqui embaixo, na Rua da Companhia, na Velha. Eu tenho certeza que na mente de vocês também vem muitos flashes, muitas lembranças, muitas cenas bonitas daquele dia, né? Com certeza vocês lembram com carinho daquela ocasião, daquele dia. Pelo que vocês me falaram, a celebração realizada pelo pastor Nelson, né? Pelo pastor Nelson, então, né? Essa celebração. E para mim sempre uma celebração de bodas, o casamento já é mais uma boda, seja de prata, de ouro, ou depois então diamante e assim em diante, né? Sempre é uma festa de ação de graças, um momento onde somos convidados também de agradecer a Deus, ainda mais hoje em dia, onde a gente muitas vezes diz que a família não dura tanto, e isso aqui é um testemunho que é sim, que é bom, que é possível viver na presença de Deus, viver como um casal. Então, eu lembro que o lema bíblico de vocês, do casamento de vocês, realizado então há 50 anos atrás, era do profeta Zacarias, o capítulo 1, versículo 3, a segunda parte, que diz: tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós.
Lá no profeta é um convite da gente poder se voltar, se colocar na presença de Deus, porque também como resposta absoluta é de que Deus também vai estar voltado para nós. Eu creio que ao longo da vida conjugal de vocês, entre tantas coisas boas ou tantas coisas difíceis, delicadas, vocês também tiveram muita oportunidade de poder sempre estar de volta na presença de Deus, estar com Deus. E acima de tudo, isso também só foi possível porque Deus sempre esteve com vocês. Deus se tornou para vocês dois, como casal e também com a família que aqui também está acompanhando vocês nessa manhã. Deus com certeza concedeu muitos presentes para vocês, e dentre esses presentes nós citamos as filhas, a Gilmara, Marisa e a Elizabeth. É isso? As 3 filhas. E também os genros, Eliomar e Sérgio, e netos, Luana e Augusto. É isso? Isso aí, são presentes, nós só citamos alguns aqui, né? De tantas e tantas outras coisas boas que Deus também concede a todos nós e concedeu a vocês ao longo desses 50 anos então de casamento. E eu escolhi para esse momento aqui da boda de vocês o versículo de Colossenses. Hoje já falei de Colossenses, mas agora no capítulo 3, versículo 14, que diz: acima de tudo tenham amor, porque o amor une perfeitamente todas as coisas. Acima de tudo tenham amor, porque o amor é aquele que une perfeitamente todas as coisas. Se nós lembrarmos do amor em si, revelado por Deus, o próprio ser humano que estava afastado e que foi de novo unido, hoje falamos da figura de Deus que dá a mão, né? Então, que de novo fomos unidos a Deus, isso é um gesto de amor. Da mesma forma, na vida conjugal e familiar, nós precisamos ter muito amor para poder aproveitar ao máximo as coisas boas que temos e ao mesmo tempo para termos forças, condições de superar as adversidades. Rogamos que Deus continue conduzindo vocês, guiando vocês também daqui para frente, e que o amor esteja em vocês, entre vocês, com vocês, para unir vocês cada vez mais. Antes da bênção, eu convido para um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós, ó Deus, oramos aqui pelo Senhor João, pela Rosmarie, oramos por toda essa família, mas hoje, de forma especial, oramos por eles com alegria e gratidão, por tudo que eles puderam viver e o que podem ainda ser também daqui para frente. Que Tu, ó Deus, possas continuar conduzindo a eles, continuar derramando ricas bênçãos, assim como fizeste até o dia de hoje, ao longo desses 50 anos. Vemos aqui os filhos e toda a família, que realmente mostra que temos realmente muitos presentes que vêm das Tuas mãos. E acima de tudo, ó Deus, lembrando que a Tua presença é constante na nossa vida, e assim também é na presença deste casal aqui. Que Tu, ó Deus, continues então cuidando deles, para que eles possam ver unidos e perfeitamente unidos, com muito amor. Assim, ó Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a comunidade que possa colocar-se de pé também, e nós possamos, e a família também, nós vamos estender a bênção, nós vamos então pedir que Deus os abençoe. Que a bênção do nosso Deus, essa bênção que vocês já receberam há 50 anos, que a bênção deste Deus, nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção venha sobre vocês e permaneça com vocês agora e para todo sempre. Que a paz de Deus os acompanhe. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para eles, gente. Nós preparamos também em nome da comunidade uma pequena lembrança, para vocês poderem também guardar uma lembrança da Bodas de Ouro, para que vocês possam lembrar desse momento, mas acima de tudo lembrar que o Deus que conduz vocês. E nós escolhemos uma música, uma canção, também para poder agradecer a Deus por tantas e tantas bênçãos, que é a canção 301, né? Bênçãos virão sobre ti. Vocês então podem retornar aos seus lugares e se assentar, e também a comunidade. Cantemos Bênçãos virão sobre ti, para esse casal e para essa família.
seja, Deus abençoe vocês e estendemos também esse mesmo voto, né, a todas as famílias. Aproveitemos os momentos bons, marcantes e as situações difíceis nós também encaramos junto com Deus com muito amor. Amém. Eu convido então que nós possamos nos colocar na presença de Deus, momento de oração, nossa oração de intercessão. Eu tenho aqui alguns nomes, algumas pessoas, famílias aqui que eu irei lembrar, e também vocês poderão lembrar ainda de outras pessoas. Oremos. Amado Deus, nós, ó Deus, oramos tendo em mente aquela figura citada na pregação, a figura de alguém que está andando com uma criança de mãos dadas. E nesse momento, ó Deus, nessa oração, nós sentimos realmente assim, de mãos dadas contigo. E assim, ó Deus, na tua presença, nós também contemplamos e nós vemos agora, com alegria e gratidão, tantas coisas bonitas que nós recebemos na nossa vida, dádivas das tuas mãos. Podemos lembrar da nossa família, dos amigos, da nossa casa, do trabalho, da nossa saúde, da nossa vida, enfim, tudo que temos. Acima de tudo, ó Deus, lembramos que Tu também foste conosco no poço mais fundo para nos resgatar do pecado, para que nós possamos ter a promessa da vida eterna. E além de tudo, rumo a essa vida eterna, Tu ainda nos dás a mão e caminhas conosco. Da mesma forma, ó Deus, nós também lembramos agora das situações difíceis, lembramos de pessoas que estão em situação delicada, pessoas que estão recuperando a sua saúde, estão nos seus tratamentos, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão desesperadas. Entre tantas situações, ó Deus, nós lembramos aqui das famílias enlutadas, de forma especial da família da Traude Hux, da Ruth Just, que faleceram há poucos dias. Que Tu, ó Deus, possas cuidar dessas duas famílias e também de tantas outras que estão nessa mesma situação, especialmente se lembrarmos desse tempo da pandemia que vivemos. Também, ó Deus, que Tu possas estar com a Solange, com o Benjamin, com a Cris, com a Marlene, com o Senhor Geraldo Cristo, e assim, ó Deus, esteja também com todos os demais que nós lembramos desse momento. Que Tu, ó Deus, possa ser a mão firme e forte, para que essas pessoas possam restaurar a sua saúde e possam voltar a viver a sua vida normalmente. Também, ó Deus, hoje Te agradecemos pela recuperação da Kelly, do Moacir, da Ione, e também das outras pessoas que nós lembramos que também não estavam bem e que recuperaram a sua saúde, a sua vida. Continue, ó Deus, cuidando de todos nós, continue dando a sua mão para que possamos trilhar firmes e fortes. Colocamos-nos, ó Deus, assim então em Tuas mãos, em Teus cuidados, para que Tu possas nos conduzir, nos guiar sempre, em todas as circunstâncias. Oramos com fé e gratidão, em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. E esse nosso culto, primeiro domingo do mês, é um culto também de Santa Ceia. Eu convido então que nós possamos nos preparar para a ceia do Senhor, fazendo a nossa oração eucarística e depois então também tendo as palavras da instituição. Fechamos nossos olhos e oramos. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, Te agradecemos por termos comunidade, por sermos comunidade, por podermos caminhar juntos também dessa forma. E aqui, ó Deus, nós também nessa manhã Te rendemos graças, porque Tu também nos alimenta, nos sacia por meio da Santa Ceia. Te rendemos graças e louvor por toda a Tua doação, Tua entrega, e assim na ceia do Senhor nós experimentamos isso de forma concreta no Teu corpo, Teu sangue, ó Cristo nosso Senhor. Nós, ó Deus, como comunidade, unidos numa só fé, nós louvamos, ó Deus, nós bendizemos o Teu santo nome,
E queremos fazer isso juntos, cantando o hino Santo, 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 242 do nosso inário. Cantemos só a primeira estrofe. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã, nossas vozes guardam. Santo, 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 bom e verdadeiro, Nós celebramos a ceia seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. De modo semelhante, após haver ceado, tomou também o cálice. E após ter dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Eu convido para cantarmos: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Apenas isso: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Lembram que nós andamos unidos com Cristo? Nós também queremos então nos unir agora como irmãos e irmãs na fé e orarmos juntos a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E uma das coisas que nós gostávamos muito de fazer era desejar paz uns aos outros com um abraço. O abraço não é possível, mas o desejo da paz é viável sim, e nós vamos fazer isso cantando a paz de Jesus. Eu te dou a paz do Senhor e o seu amor. Chegar o dia que nós podemos de novo dar aquele abraço apertado na paz de Cristo, que a paz verdadeira de Cristo, aquela da bondade, esteja conosco sempre. Na ceia do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós somos convidados e convidadas a participar. Jesus nos convida, Ele nos serve. Vinde, pois tudo está preparado. Eu lembro que nossa forma, então, a gente vem aqui pelo corredor, nós vamos receber a hóstia na nossa mão, devidamente com todo cuidado,
vocês vão então tirar a máscara naquele momento e vão ingerir ela. Em seguida vocês vão receber um pequeno cálice e aí vocês também vão tomar o fruto da videira e depois vocês podem então colocar ali o copo então, tá bom? Todos nós somos convidados e convidadas, podemos assentar, apenas cuidemos na hora de vir para não ficar um muito grudado no outro, tá? A nossa equipe de música vai nos conduzir com as canções durante a Santa Ceia. Hino 171. 171. Hino 88. Hino 88. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, a ceia do Senhor, corpo e sangue de Cristo, realmente é para nós a vida, o perdão e a salvação.
a certeza do Deus que está sempre conosco. Amém. E assim, como hoje nós aqui refletimos, pensamos, ouvimos da palavra de Deus, da importância de viver unidos, enraizados, de nos tornar fortes, construir a vida na presença de Deus, daquele que dá a mão para nós, como pessoas batizadas que somos, nós então queremos sair daqui com a certeza disso. Deus vai continuar de mão dada com a gente. E essa certeza nos é renovada ou presenteada toda vez que recebemos a sua bênção. Quem puder, estenda suas mãos, vocês em casa também. Meus irmãos, minhas irmãs, que a bênção do nosso amado, querido Deus, nosso Deus que anda conosco, nosso Deus de todo cuidado, a bênção do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre nós, sobre cada um de nós, agora e para todo sempre. Que a paz de Deus nos acompanhe. Amém. Agradeço carinhosamente, profundamente, a todos vocês que tiraram esse tempinho, hoje foi um pouquinho maior, né? Esse tempinho de estarmos juntos nessa manhã tão bonita que Deus nos deu, por podermos estar aqui celebrando, certo? Que bom que vocês vieram aqui. Agradeço a vocês que também comentaram, curtiram, compartilharam, estão celebrando em casa, muito bom, podemos celebrar também dessa forma, certo? Agradeço a equipe que sempre nos ajuda aqui e também nossa equipe da música, muito bom, muito obrigado, viu gente? Que todos nós, os que aqui estão, os de casa, todos nós tenhamos um excelente domingo. E eu vi lá nos comentários que Deus nos abençoe e nos inspire para uma semana de atividades, ou seja, uma semana cheia de vida, certo? Deus nos conduz, gente. Um bom domingo a todos vocês.